depois não tem. Atos, capítulo 2, versículos 44 a 47. Vamos colocar de pé, se você puder. Atos 2, 44 a 47. Nos diz a palavra de Deus, Atos 2, 44 a 47. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Nós vamos orar. Vou convidar as crianças a virem à frente, as professoras. Nós vamos pedir a ajuda dos diáconos, agora até podem também ajudar alguns que estão chegando, para que eles possam se acomodar bem. Há lugares também aqui na frente, aí no meio. As crianças também elas estão saindo com algumas professoras, alguns lugares. Se você perceber que alguém está precisando de lugar, ajude os diáconos, pode sinalizar se tiver lugar aí no seu banco, para que todos possam se acomodar. Diáconos, nós estamos com um banco todo livre aqui na frente, viu? Tem um aqui que está totalmente livre, pode ficar à vontade. Vamos orar? Vamos orar? Vamos? Todo mundo em silêncio, fechar o olhinho. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa noite. Nós te louvamos pela bênção de podermos adorar e exaltar o teu nome. Nós te agradecemos por tua palavra, porque ela nos mostra como o Senhor deseja que sejamos igreja, teu povo. Ó Pai, nós pedimos que fales ao nosso coração por tua graça e misericórdia, que o Senhor nos dê esperança em meio a dias tão turbulentos, que o Senhor nos dê alegria em meio às tristezas, que o Senhor renove o nosso vigor em meio às nossas fraquezas e limitações. Abençoa os nossos pequeninos, que desde já eles aprendam a ser discípulos do teu Filho Jesus. Nós te oramos, Pai, assim pedindo a tua bênção sobre nós, como adultos, jovens, adolescentes, que sejamos exemplos, Senhor, para eles, e que assim como igreja possamos exaltar o teu nome. Nós te oramos e nós clamamos isto, porque, Senhor, precisamos da ação poderosa do teu Espírito em cada coração, em cada família e no todo da tua igreja. Te oramos assim, em nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Podemos sentar-nos. Como lemos Atos 2, 44 a 47, é sempre um texto recorrente quando nós queremos pensar sobre o ser igreja, sobre viver a igreja do Senhor Jesus. Em 2012, nós tivemos uma série de mensagens ao longo do ano intitulada Vem e Segue-me. Em 2013, nós tivemos uma série de mensagens intitulada Juntos por Jesus, pensando no desafio de Jesus de sermos seus discípulos, seus seguidores. Em 2014, nós estamos terminando estes 80 anos da igreja, estivemos pensando aí IPE,
80 anos proclamando o Evangelho de Jesus. Essas mensagens elas estão disponíveis no site da igreja. Algumas em forma de texto e no Face você tem já mensagens filmadas e dentro em breve a gente espera, vamos ter também no site da igreja à sua disposição. Nós falamos tanto sobre o que Jesus espera de nós, que nós gostaríamos de, neste ano, ver, se falamos tanto que Jesus espera, que Jesus deseja, que eu e você, nós sejamos discípulos, nós queremos ver neste ano como ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Como ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Algumas coisas é bem possível que você perceba que você já está fazendo. Algumas coisas, naturalmente, todos nós, até pastores, presbíteros, diáconos, líderes, ministérios, a igreja, nós vamos aprendendo que Deus está sempre trabalhando a nossa vida para o melhor. E nós precisamos olhar para o livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. E está sendo nosso desafio que a cada dia do mês de março você leia um capítulo. Hoje é o dia 1º. Ainda dá, antes de meia-noite, você terá 5 minutinhos e ler o primeiro capítulo de Atos. Amanhã é o dia 2º, dia 2, você pode ler o capítulo 2. E assim você vai no sábado 28, você finaliza a leitura do livro de Atos. Quem sabe você vai ter surpresas de como esses cristãos viveram, com muito mais dificuldades do que eu e você. E eles ofereceram o melhor da vida deles. Eles chegaram a dar as suas próprias vidas por amor ao Senhor Jesus. Alguns já sugeriram, alguns teólogos, teóricos, que talvez em vez de Atos dos Apóstolos deveríamos dizer e chamar de Atos do Espírito Santo através, sim, da igreja. Como é que esses cristãos, como é que aqueles primeiros cristãos, os primeiros discípulos, não só os apóstolos, quando nós estamos falando de discípulos, não estamos pensando só nos 12 apóstolos, mas como é que aqueles primeiros discípulos, como é que eles viveram o Evangelho de Jesus? E como é que o Senhor Jesus Cristo, como é que Ele edificou a sua igreja através dos discípulos, através da igreja dele, das pessoas que Ele havia chamado, salvo e estava em processo de transformação. Quais são os valores dessa igreja de Jesus, lá em Atos dos Apóstolos, nas epístolas, que nos indicam o caminho para que nós sejamos discípulos? Tenho a alegria de ter os pais aqui, irmão, cunhada, hoje à noite também. E nós somos criados no Evangelho. E todos nós corremos o risco, todos nós, de nos transformarmos em religiosos. Pessoas que perderam a dimensão do discipulado. Não se assustem. O que se fala sobre as igrejas norte-americanas é que muitas igrejas hoje, evangélicas, uma nação foi formada na palavra de Deus, a partir da palavra, ela foi perdendo os seus valores. E muitos hoje apenas dizem, como, e por favor, sem nenhum sentido pejorativo, como muitos católicos hoje dizem aqui no nosso país, eles dizem: não, eu sou católico por tradição, eu nasci numa família católica, mas eu não vou à igreja, eu não participo de nenhuma celebração, eu não vou para nada. Eu apenas nasci em uma família que é de religião católica. Nós temos muita gente nos Estados Unidos que a frase é essa: eu sou protestante de tradição, eu não vou à igreja, eu não vivo à igreja, eu nasci simplesmente numa família que tem tradição no meio do protestantismo norte-americano. Todos nós corremos o risco de nos tornarmos ao longo da caminhada simplesmente religiosos. E você tem ouvido muito sobre isso. Vez por outra temos repetido. O chamado de Deus para mim e para você é para que nós sejamos discípulos. Mas como ser discípulos? E agora, Thales, você fica ligado aí, instalou o sinal, vai lá. Chamada para seguirmos a Jesus, para sermos discípulos do Senhor Jesus Cristo, nós assim somos chamados. Mas nós queremos pensar como é que isso pode acontecer. A partir do que Atos e o texto que nós lemos, e a partir do livro de Atos dos Apóstolos,
como é que aqueles discípulos, eles viveram o discipulado, eles viveram o seguir ao Senhor Jesus, como eles foram discípulos. E nós vamos pensar isso ao longo desses domingos, pensando em 5 propósitos, como eu disse, que você tem aí no boletim. E nós queremos começar hoje pelo primeiro propósito: sejamos discípulos pelo exaltar. O que é que nós queremos falar com exaltar? Que tem a ver isso? Sejamos discípulos pelo exaltar, em primeiro lugar, no templo. Olha o que está aí no versículo 44. A Bíblia diz que todos os que creram estavam o quê? Eles estavam o quê? Estavam juntos. Eles tinham tudo em comum. Eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto de todos à medida que alguém tinha necessidade. Deixa esse seu texto marcado. A Bíblia diz, perceba o que nos diz no versículo 46: diariamente perseveravam unânimes no templo. Você percebe o que a palavra de Deus está dizendo? Nós vivemos uma vida muito corrida, todos nós, muitos compromissos, agenda muito cheia, e sabe que isso é uma armadilha muito grande, e a sociedade também nos pressiona a isso. E quando a gente vê, a gente está tão sobrecarregado, com uma agenda tão cheia. Existe um movimento na Europa intitulado Slow Down. Faça as coisas com mais calma, diminua o ritmo para você ter qualidade de vida. Deixe algumas coisas e não faça algumas coisas. Isso significa estabelecer prioridades. Se eu e você não pensarmos na chamada de Jesus e como os discípulos viveram, e eles tinham dificuldades que nós não temos, e nós temos dificuldades que eles não tinham naquela época, mas nós podemos aprender como esses cristãos, eles priorizaram. A Bíblia diz que eles estavam diariamente, todos os dias, eles perseveravam, eles estavam firmes, não estavam vacilantes, e perseveravam unânimes. Todos eles, todos os cristãos estavam onde? No templo. Nós falamos muito no Juntos por Jesus, no templo e de casa em casa, no templo. Nós precisamos ser igreja também no templo, que se reúne. Vai chegar um momento da gente falar sobre a igreja de casa em casa, sim. Mas hoje eu quero chamar a sua atenção para isso. Nós precisamos ser discípulos que cumprem esse exaltar no templo. Enquanto eles não foram perseguidos, aqueles cristãos, enquanto eles não foram expulsos do templo de Jerusalém pelos judeus, os primeiros discípulos estavam lá diariamente, estavam firmes, todos eles. Todos aqueles que haviam se convertido ao Senhor Jesus estavam se reunindo no templo. E entenda bem, não era o templo que os cristãos construíram, não, era o templo de Jerusalém, dos judeus. Muitos judeus ali convertidos estavam indo ao templo, adorar, ouvir a palavra, também compartilhar o que Jesus estava fazendo na vida deles, os apóstolos, ensinando o que Jesus havia ensinado. O texto destaca, irmãos, a bênção de ser igreja. Ser igreja não é parede. Nós usamos a estrutura física para ser igreja. Igreja é gente, é povo de Deus, povo que crê no Senhor Jesus, que testemunha, que foi salvo, que crê na mensagem de Jesus, no Evangelho de Jesus. Esse povo se reúne, e isso é igreja. Cresce na sociedade um grupo chamado de desigrejados. Desigrejados. Dói no coração. São pessoas que, decepcionadas, frustradas com a instituição igreja, eles decidem viver um cristianismo sem igreja. E aí eles dizem: não, eu posso ser igreja lá no meu quarto. Eu reúno alguns familiares, alguns 3, 4, pronto, já é gente, não é gente reunida? Pronto, é igreja. São pessoas reunidas, que não é o sentido de igreja. Pronto, eu posso ser cristão lá no meu quarto. Lá na minha casa eu pego o vizinho que também crê em Jesus, crê na Bíblia, pronto, a gente se reúne e nós já somos igreja. A gente não precisa ir lá para o templo, se reunir com essa instituição chamada igreja. Quem não passa por decepção? Quem não passa por frustração?
por problemas, por dificuldades. A grande questão é onde nós colocamos o coração. Eu poderia chegar para você e dizer assim: tome um lenço. Não. Tome uma caixinha. Não, uma caixinha não. Tome um caixão de lenço. Agora eu vou contar algumas experiências decepcionantes. Pessoas que me decepcionaram. Agora eu tomo um caixão maior. Agora eu vou contar algumas experiências que eu decepcionei pessoas. E aí eu vou chorar com você. Eu vou lembrar de momentos dolorosos, de pecados, de coisas que só Deus e a graça dele para tratar da minha vida e para mudar e usar pessoas na minha vida. Isso é igreja. É povo reunido que se cuida, que se trata e que Deus usa um na vida do outro. Quem não tem lutas, dificuldades, problemas, me aponte um apóstolo de Jesus perfeito e eu deixo o pastorado. Não existe. Todos eles falharam, todos eles erraram. Imaginar ser igreja sem isto, sem a reunião, sem viver o ajuntamento, é não entender o que Jesus disse. É algo muito diferente, inversamente proporcional ao que Jesus disse. Ele disse lá em Mateus 16, 18, e nós lemos no momento da leitura da confissão: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja não é uma invenção humana, foi Jesus que disse: eu edificarei a minha igreja. A igreja é dele, ele é o cabeça, ele é o Senhor, ele é o dono da igreja. As igrejas no Novo Testamento, elas têm os seus problemas, suas heresias, pecados que nos ensinam o que nós não devemos fazer. Mas eles eram do Senhor Jesus. Eles amaram o Senhor Jesus, eles ouviram a palavra de Jesus, eles foram desafiados a deixar o modo errado de viver e seguir o Mestre. Isso é ser igreja. E eles aprenderam isso no templo, enquanto não foram perseguidos, estavam eles no templo. Nós estamos no processo de embelezamento. Efésios 5, 26 e 27 nos diz, o apóstolo Paulo, ele compara Jesus e a igreja com o noivo e a noiva. Qual noivo não quer ver a sua noiva a mais bela noiva? E a Bíblia mostra lá em Efésios 5, 26 e 27 que Jesus faz tudo, e fez e faz e continuará a fazer, para que a sua igreja seja apresentada diante dele sem mácula, sem ruga, sem defeito nenhum. Então, quando eu vejo as falhas, os problemas nossos como igreja, eu fico pensando: Senhor, e aí, como é que é para organizar isso? Porque o Senhor não vai querer a noiva feia desse jeito. O Senhor não vai querer. Imagina a noiva com o vestido todo rasgado. Imagina a noiva com a maquiagem toda borrada. O cabelo não está feito. Esqueceram de dar uma arrumadazinha no cabelo, lavar, pentear, se preparar para o noivo. Então a igreja, eu e você, nós precisamos ter essa consciência. Deus está trabalhando na vida da gente, a gente está permitindo o Espírito de Deus trabalhar para nos embelezar, ou nós estamos cada vez mais feios e não estamos cuidando nem da gente, nem do outro. Lembre-se, nós estamos como que num dia de noiva. Esse dia pode durar 100 anos, um milênio, não sei quanto tempo até Jesus voltar. É o dia de noiva. Nós estamos sendo preparados para um encontro com o noivo, com o Senhor Jesus. E você temos que ver como é que nós estamos vivendo. Enquanto nós temos liberdade, irmãos, para nos reunirmos, como estamos fazendo hoje à noite, cristãos estão sendo perseguidos. E eu não sei se você está acompanhando pelo mídia. Cristãos coptas. Nesta semana nós tivemos um noticiário: 70 cristãos do norte da Síria foram sequestrados. Veja, isso não é notícia de igreja evangélica, isso está na mídia secular. 70 cristãos sequestrados. Já vem mais notícia. 21 cristãos foram degolados pelo Estado Islâmico. Não é porque eles divergem de economia, não. A mídia está dizendo que é fato.
é a fé. Eles estão sendo mortos porque eles creem no Senhor Jesus Cristo. Já parou para pensar nisso? O privilégio que eu e você temos aqui, nos reunirmos, estarmos aqui nesse templo, nesse edifício, nessa construção, domingo após domingo, semana após semana, que privilégio eu e você nós temos. Cristãos do norte da Síria, eu tinha recortado essa reportagem, saiu de Pernambuco há uns 2 meses mais ou menos, foi no final do ano passado. Eu até guardei por uns dias, eu fiquei arrasado, eu abri, vi o jornal, eu não acredito. Cristãos aqui, no norte do Iraque, sendo perseguidos, estavam dizendo, eles estavam de arma em punho, para defender os seus lares e defender os templos onde eles se reuniam. E aí eu e você, nós temos que nos perguntar, o que é que nós estamos fazendo domingo após domingo? Ou o que é que nós não estamos fazendo? Não estamos valorizando esse privilégio aqui, de estarmos reunidos. Nós precisamos dedicar tempo no templo. Sim, nós testemunhamos para a comunidade. Quantas pessoas que às vezes passavam dizem, rapaz, essa igreja aí, de vez em quando eu vejo uma faixa ali anunciando alguma coisa. De vez em quando tem festa nessa igreja. Mas que igreja alegre, que igreja festeira. Esse povo, no mínimo, esse povo come muito. Tem cantina esperando por você, não fique desesperado. Está lá atrás, os adolescentes preparando coisa muito boa aí para você. Mas veja, eu e você, nós precisamos vir a essa igreja que se reúne no templo, para orar, para adorar, para servir, para ouvir o que Deus está dizendo através da sua palavra. Essa igreja estava reunida. O nosso domingo precisa ser muito bem cuidado. Ele não pode estar sendo, meu irmão, minha irmã, gasto em passeios e diversões. Ele não pode estar sendo gasto na frente da TV, em churrascos e festas. E aí, de repente, a gente lembra, ih, rapaz, falando do semestre, eu não vou na igreja, eu vou lá. Deus me livre de eu ter uma semana desgraçada e amaldiçoada. Eu vou lá para Deus abençoar o próximo mês. O negócio está ruim na minha empresa. E o que estão falando aí do governo, se prepare. O problema está vindo, sabe? Eu tenho que ir lá na igreja para pegar a bênção do pastor. Na hora de levantar a mão, eu já estou na direção da mão dele. Isso é paganismo. A gente está sendo chamado a viver o cristianismo, a viver o que os apóstolos, os discípulos viveram. Eu e você que temos saúde, que a gente pode domingo após domingo vir aqui, adorar, louvar, ler a palavra, cantar, servir. Que bênção nós temos. Que bênção. 48 anos até hoje, nunca parou um carro de polícia na minha casa para dizer, sai, bora, você está preso. Por quê? Porque você é cristão. Você não é cristão? Sou. Você não é pastor? Sou. Pronto, está preso. Você está preso. Por quê? Tenho liberdade de exercer a minha fé. Nunca fui perseguido. Nunca levei uma pedrada por causa do Evangelho. Que bênção, que privilégio. Mas que risco. Eu e você, nós podemos relaxar na nossa vida cristã. Nós podemos não valorizar isso, estarmos reunidos no templo, adorarmos a Deus, crescermos a igreja, sermos discípulos pelo exaltar no templo. Eu e você corremos o risco, depois de longos e longos anos, que conhecemos o Evangelho, conhecemos a palavra, que fomos batizados. Olha, você que foi batizado faz pouco tempo, e aquele primeiro amor começa a esfriar. Calvino, quando foi chamado para fazer uma reforma em Genebra, no século XVI, Calvino estabeleceu, dentre algumas regras e algumas, como eram chamadas, ordenanças em Genebra, Suíça, tão rica. Calvino estabeleceu que quem não viesse para a igreja no domingo teria que pagar multa. Já pensou? Dizem que o brasileiro só aprende quando toca no bolso. Mexeu no bolso dele, ele aprende. Ele não corre além da velocidade, ele não atende celular, ele liga a seta, ele faz um monte de coisa que ele não fazia, mexeu no bolso, ele disse, opa, peraí, cuidado,
mexeu no bolso, aí aprende. Lá na saída do prédio, geralmente o pessoal para os carros, quem tem mais de um, eu não tenho, mas aí quem tem para os carros lá de fora, naturalmente, e bem na saída. E uma vez eu estava com Dâmaris e Samara, isso há alguns anos atrás, eu tenho uma placa e está lá guardada. Eu digo, um dia eu vou fazer um mural, alguma coisa com essa placa. Não sei, essa placa aqui, essa placa, isso aqui tem uma história. E eu lembro, eu acho que foi Samara, tá bem pequena, ela falou para alguém da igreja, ela disse, pai, eu naquele dia tinha 5 compromissos naquela tarde. Ele tinha que me deixar no Senhor, tinha que deixar a dama no Senhor, ele tinha uma reunião não sei o quê, depois daquela reunião tinha outro não sei o quê, e tinha outro não sei o quê naquele dia ali. Estava cheio de compromissos, e eu saí apressado. Eu olhei para um lado da rua e para o outro, e tinha 2 carros do lado. E aí, eu não vi carro vindo, meu amigo. Eu não saí na quarta, não, saí primeira e segunda, mas estava saindo. Vi um carro em alta velocidade, disparado, mas não deu outro. Pegou a lateral do carro todinho. Vai ver como é que eu saio hoje. Hoje eu olho para um lado, olho para o outro. Olho para o outro, olho para um lado. Olho para um lado, olho para o outro. E fica o porteiro do prédio. Vá! Pai do Senhor, pastor! Vá! Vá! Aí vou, ainda dou uma buzinadinha de agradecimento e de alerta. Pode vir uma bicicleta e disparar. Aí o negócio aqui, ó. A gente aprende, mexeu no bolso, estragou a tarde, foi um monte de problemas. E assumindo, não, estou errado. Pois quem tem que assumir é o seguro, tudo tem que acionar, tem que fazer tudo, sim, mas é terrível. Inesquecível a experiência. Então, a gente aprende. Calvino dizia, multa. Não vai para a igreja no domingo, multa. Só se for um caso grave. Tem criança doente, vai precisar ficar em casa. Até os servos e criados de Genebra eram multados, eram obrigados a ir para a igreja. Entendo que não deve ser por obrigação. Mas Calvino queria que toda a cidade de Genebra ouvisse a palavra de Deus. Nós precisamos aprender a sermos discípulos pelo exaltar do tempo. Meu irmão, não fique em casa, não. Não fique em casa. Você vai ficar só ouvindo as bênçãos de Deus. E aí seu coração vai ficando indiferente. E aí depois seu coração vai ficando duro. E depois você não vai caminhando para a igreja. Não fique em casa. Deus tem nos abençoado e tem abençoado você. Nós precisamos reconhecer essas bênçãos. E precisamos reconhecer para que nós sejamos discípulos pelo exaltar no tempo. Exalte a Deus dedicando tempo no tempo. Mas em segundo e último lugar, sejamos discípulos pelo exaltar com tesouros. Você pode estar dizendo assim, pastor, mas eu não sou pirata, eu não tenho tesouros, eu não tenho esses ouros e pratas. Olha, o que eu e você, pode ser pouco, mas o que eu e você nós temos, tanto é tesouro que às vezes a gente se prende aqui. A gente sustenta, a gente é tentado a não ser fiel a Deus. Olha o que a Bíblia diz, no versículo 44, a Bíblia diz que todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha o que diz mais no versículo 45, eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Não havia nenhuma ordem para isso. Não foi só Barnabé, para você não pensar, eita, Barnabé é o único santo daquela igreja, não é? Como está lá em Atos capítulo 4, de forma bem simples, versículos 36 e 37, dessa doação de Barnabé que ele fez. Ele tinha uma propriedade, como que tendo uma terra, ele vendeu e ele pegou o valor todinho, foi à disposição dele, foi o desejo dele, e doou para a igreja. E a igreja foi socorrer e ajudar necessitados. Não havia nenhuma ordem para isso, não havia nenhuma obrigatoriedade disso. Os cristãos fizeram de livre, espontânea vontade. Olha o que está lá em Atos, capítulo 4, versículos 34 e 35. Atos 4, 34 e 35. Nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Não havia necessidade,
as terras e casas, pessoas se dispunham a vender. Atos 4, 34 e 35. Com total liberalidade. Não havia nenhuma obrigação, nenhuma lei, nada. Pessoas queriam fazer e faziam. Nenhum necessitado. Terras, casas vendidas. E a Bíblia diz: eles depositavam aos pés dos apóstolos para ser distribuído conforme a necessidade. Que desafio! Nós temos tamanha liberalidade, alegria. O exemplo de Barnabé, gente que foi além de dízimos e ofertas, além de simples dízimos e ofertas. Você tem exaltado a Deus com os seus dízimos e ofertas? Você tem sido fiel ao Senhor com os seus dízimos e ofertas? O que nós damos, vamos até fazer isso hoje à noite, são primícias, são tesouros, é algo precioso, é o principal daí, porque primícias, ou é o resto? Ou é o resto? Pagãos, perceba, pagãos, antes de Abraão, eles já davam dízimo a deuses falsos. Pagãos já davam dízimo a deuses falsos. Escribas e fariseus, eles davam dízimo. É interessante como Jesus fala disso. Se você abrir lá em Mateus, capítulo 23, Jesus havia dito antes, mas abra por favor, lá em Mateus 23, versículo 23, Jesus havia dito lá em Mateus 22, 21, quando estavam provando Jesus para ver se Jesus caía. Aí, mestre, paga ou não paga imposto? E Jesus pega aquela moeda e a gente essa toda a história. Quem é essa efígie? É de César. Então pronto, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós somos obrigados a dar a César. E a grande questão é, nós damos a Deus com prazer. Nós oramos dizendo: Senhor, isso aqui não é meu, isso aqui te pertence, Senhor. E se eu dou a César obrigado e não tenho retorno devido, mas ao Senhor eu não posso deixar de te devolver o que te pertence, Senhor. Não é meu, Senhor. Eu aprendi na tua palavra, não é meu. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Um pastor falecido, uma vez perguntaram a ele: mas rapaz, e você não paga o imposto ainda? Não, ele paga não. Isso não é como não, rapaz. A Bíblia diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele diz: a Deus eu dou. Eu vou até além do dízimo, o maior prazer. Vendo a igreja alcançando vidas, transformando vidas, abençoando vidas. Eu mesmo, diz o pastor, eu mesmo sou fruto da bênção de Deus. Minha família, a Deus eu dou. E o outro pastor fala: mas meu filho, mas você tem que dar, você tem que pagar o imposto mesmo, você tem que declarar. Dai a César o que é de César e a Deus. Ele disse: eu já disse, a Deus eu dou. Agora César é safado, a César eu não dou, ele é safado, eu não dou. Mas a gente é obrigado a dar, e a gente paga o imposto. Não é para você pagar, não é para você entregar, ofertar, como se diz que fosse um peso e um imposto. Não. Deus, muito obrigado. O Senhor já me deu muito além. Não é pelo que eu vou receber, não, Senhor, eu estou dando porque eu recebi. É cuidar do que Deus me deu, do que Deus me deu. Em Mateus 23, versículo 23, Jesus condena o coração dos discípulos. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Já imaginou você sair separando a hortelã, o dízimo da hortelã, do endro, do cominho? E aí Jesus diz: e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Aí a pessoa diz: pronto, está vendo? Jesus estava condenando aqui dízimos e ofertas. E aí Jesus nos ensina: devíeis, porém, fazer estas coisas,
sem omitir aquelas, ou seja, faça ambas. Você vai dar o seu dízimo e oferta, e você vai fazer isso com justiça, com misericórdia e com fé. Que desafio para nós, discípulos do Senhor Jesus. Você vai seguir ao Mestre, exaltando a Ele com tesouros. Você vai dedicar daquilo que Deus tem lhe dado. Você vai dizimar e ofertar, sendo fiel a Ele, e vai ser um discípulo que o exalta com estes tesouros, com aquilo que Deus tem nos concedido. Então, tudo que Ele nos dá está à disposição para que o nome dEle seja glorificado. Um homem foi ser batizado, eu estava lendo há muito tempo sobre isso. E quando nessa igreja eles batizavam imergindo, mergulhando a pessoa, ele, quando foi ser mergulhado, ele começou a tremer. Não, espera, o que foi? Ele disse, deixa eu tirar a carteira. Aí o cara disse, não vai com tudo, a carteira tem que ser convertida também, bora, mergulha ele todo. Mas porque às vezes somos convertidos no intelecto, mas o coração e o bolso não foram convertidos a Cristo. Precisamos passar por esse processo de transformação. Entender que Deus deseja que nós sejamos discípulos pelo exaltar e fazer isso com os tesouros, com o que Deus tem nos concedido. Não como se tivéssemos perdido alguma coisa. Não, Senhor, eu não estou perdendo. Eu estou investindo o melhor da minha vida. E o melhor do que o Senhor tem me dado, eu estou devolvendo para que o Senhor também abençoe outras vidas. Nós queremos, aqui na igreja, discípulos que vão exaltar ao Senhor Jesus no templo e com tesouros. No templo e com tesouros. Que desafio para mim e para você. De forma simples, passamos hoje por esse exaltar. Isso vai estar disponível para você. Mas eu gostaria que você revisitasse, quem sabe, toda vez que precisasse, fazendo um check-up. Você dissesse, Senhor, eu estou vindo à escola dominical, eu estou no templo, eu estou aprendendo a Tua Palavra, estudando a Tua Palavra. Senhor, eu estou vindo no domingo à noite, eu estou adorando o Teu nome. Estou me reunindo para adorar o Senhor com a igreja, para exaltá-lo. Eu estou me reunindo como corpo, como igreja, para bem dizer e testemunhar ao Senhor Jesus Cristo. É um desafio para as nossas vidas. Nós, como pastores, nós damos o dízimo no presbitério, por uma decisão do presbitério. E eu lembro há muitos anos que eu estava numa reunião de um presbitério. E o presbitério teve que fazer uma reunião porque alguns pastores que eram sustentados pelo presbitério não estavam tendo o seu sustento devido, e olha que não era grande coisa, mas então o presbitério colocou no telão todos os nomes de pastores e igrejas, e doeu no coração ver alguns pastores que não estavam sendo fiéis. O que eles estavam passando, o problema que tivessem, precisava ser compartilhado, precisava ser tratado, cuidado, para que o nome não estivesse ali com brechas. Não. É entender que Deus nos dá recursos e nós vamos viver com aquilo que Deus tem nos dado, vamos honrar Ele. Podemos não ter o que outros possam ter, não interessa. Deus nos deu tal recurso, a gente vai viver com Ele, a gente vai aprender a viver com Ele. E se Deus nos der mais, se Deus nos der menos, e a gente vai viver com aquilo que Deus nos concedeu. Vamos trabalhar, vamos lutar, vamos fazer isso, aquilo, ok. Mas nós precisamos honrar ao Senhor. Foi uma noite dolorosa. Foi uma noite de preocupação. E lembrar que nós estamos sendo chamados para sermos discípulos, cada um de nós. Não é a gente se desculpar e inventar mil coisas, ou mesmo que não seja inventar, é tentar construir desculpas que justifiquem o não exaltar a Deus no templo e com tesouros, mas é dizer, Senhor, o que é que na minha vida está precisando mudar? O que é que precisa ser ajustado para que eu seja um discípulo que eu vou te exaltar no templo e que eu vou te exaltar com tesouros?
A igreja primitiva fez isso, a igreja apostólica fez isso, os discípulos fizeram isso. Eles viveram intensamente, com lutas, com dificuldades, com problemas. Que grande bênção! E nós queremos convidar você para estar no próximo domingo no templo, para estarmos aqui juntos de novo. Não deixarmos o nosso coração esfriar, mas que o nosso coração seja aquecido domingo após domingo. Senhor, aquece o nosso coração. Nós queremos ser discípulos nesse ajuntamento que nós temos, nesse ajuntamento. Quero convidar o grupo louvor, nós vamos adorar juntos com eles e vamos cantar esse louvor, ajuntamento. Que o Espírito de Deus possa trabalhar as nossas vidas, para que a gente possa, para que nós sejamos discípulos, pelo exaltar no templo e com os tesouros, e assim Deus nos abençoe. Vem sopra sobre nós teu sol. Canta comigo, vai. Reunidos nesse ajuntamento, honra e santifica esse momento com a tua igreja. Faz teu rio de paz correr no meio destes que com fé vem dizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Manda forte, vai. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como foste outrora. O correr da história revelando seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito. Deus bendito, Rei e Salvador. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como foste outrora. O correr da história revelando seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito.